Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Seja qual for o horário que você esteja assistindo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Quem somos nós para julgar? Este é o nosso segundo episódio. O bebê dormiu e agora quem não consegue dormir sou eu. Ser mãe é viver a maternidade com sono e sem dignidade. E ainda temos que rir disso. Então vamos iniciar compartilhando nossas experiências do sono. Eu lembro que eu tive duas situações desesperadoras. Uma foi, eu peguei no sono, que eu estava muito cansada, com muito sono, e acordei com o Benício chorando no chão. Ele simplesmente rolou, eu não vi, não senti ele saindo do meu colo, e ele caiu da cama. E eu fiquei desesperada. Uma outra era quando ele ainda era recém-nascido, eu amamentando, e eu dormi na poltrona. Só senti o meu braço relaxando e o menino quase caindo. Mas graças a Deus não caiu. E você, Tatá? Comigo já aconteceu parecido com essa do amamentar. E, né, eu tava na cama, me paramentei toda pra botar o João pra mamar. Aí ele mamou, largou o peito e aí eu caí no sono também. E aí eu senti, só que quando eu acordei, eu já tava no susto assim dele caindo. E aí ele não tinha nada do lado da cama, ia ser chão direto nesse dia. Bem complicado. Maria. Eu acho que eu não tive muitas situações assim, não. Eu tinha muito medo de dormir com ele. Então, eu sempre tentava algumas estratégias pra ficar acordada enquanto eu amamentava. E aí, depois a gente descobriu a rede, aí eu deitava na rede, botava ele aqui em cima e eu conseguia dormir. Porque eu tinha muito medo de dormir com ele. Mas já aconteceu algumas vezes, assim, da gente tá mexendo no celular, pescando de sono, aí o celular cai na cabeça, ou na minha, ou na dele, já aconteceu também. Fica um galinho, a criança chora, dá uma dó, mas acontece. Eu acho que essa do celular também, ela é clássica, viu? Eu já derrubei celular na cabeça do João. Na minha, então, nem se fale. Na do José, não caiu na cabeça dele, não. Mas já caiu na perninha dele, porque eu tava deitada assim na cama, e aí ele fica mexendo, ele deitou de atravessado. E aí eu fiquei mexendo no celular, caí no sono, deu uma pescadinha assim, e aí o celular caiu na perninha dele. Aí ele se assustou e eu também. Aconteceu comigo também. Caiu no rosto do Benício e eu fiquei com ódio de mim, fiquei tacando o celular na minha cara, assim, sabe? Porque eu me senti muito culpada. Então, desde essa vez eu criei o hábito de colocar o celular bem afastado, assim, porque ele era muito pequenininho. Então, cara, a dor deve ter sido surreal, porque ele chorou muito. Então, essa do celular acontece com muita gente, né? Comprar aquele negócio assim, aquele gancho que pendura, a gente fica só mexendo assim. O sono acaba sendo muito pesado, principalmente no início. E uma das estratégias que a gente usa é o celular, querendo ou não. Ficar mexendo ali em alguma coisa pro cérebro ficar acordado, pra gente não derrubar a criança, e a gente acaba cometendo essas. Mas no amamentar da madrugada eu não ligava. Ah, é? Não, eu ficava lá, eu e o escuro. E aí... Essa questão do sono é sinistra, né? Porque a gente quer dormir, quer descansar e ao mesmo tempo a gente quer vigiar. O nosso cérebro fica ligado o tempo todo e a gente não consegue realmente dormir como antes, né? Então, como falavam antigamente, aproveita para dormir, porque quando você o bebê nunca dorme, mais vai ter aquele sono de qualidade. E isso é muito verdade. Então, para quem não tem filho ainda, aproveita para dormir, porque a gente realmente não dorme mais como antes. Mas então, essa dica aí da maternidade, eu não sei, assim, o meu potinho de acúmulo de sono tá furado, porque não rolou. Esse negócio de, dorme agora que depois não dorme mais. Tanto que eu dormi que eu não dormi. Tanto é que o João e o José, eles são bem ruinzinhos para dormir à noite. Então, meus filhos só dormem mamando. Não tem essa de, olha, você tem que botar o bebê semi-acordado. Não vai rolar comigo. Meu filho tá pendurado em mim, dorme mamando, acorda mamando, passa o dia mamando, soneca é mamando, é no colo, tudo é comigo. E aí, eu não tenho esse negócio de, quando o bebê dormir, não, porque quando ele decidia dormir, aí eu ficava olhando pra ele. E aí, não conseguia dormir, ou eu tinha que fazer alguma coisa em casa. E aí que vem a ironia, né? Quando o descanso vira uma cobrança e aí começa uma ansiedade na cabeça de que
ele tá dormindo, eu preciso estar dormindo, mas aí o teu cérebro não quer descansar naquele momento, e aí a gente acaba tendo que arrumar outras formas de descansar, uma leitura, um momento em silêncio, às vezes é tudo que a gente precisa, e alguma coisa que acalme a gente, mas desligar mesmo o cérebro, gente, demora para voltar. Acho que muitas mães vão se identificar com o que eu vou falar agora. Muitas vezes o Benício dormia e eu simplesmente ficava olhando para ele. Cheia de sono, cheia de sono, e eu ficava admirando. Ou então eu pegava o celular e ia ver foto dele pequenininho, recém-nascido, e ele dormindo assim, e eu vigiando ele dormindo, olhando, ao invés de dormir. Não conseguia. Eu ficava até de madrugada olhando. E outras vezes também, sabe o que eu fazia? Pegava ele, mesmo dormindo, e colocava no meu peito. Mesmo dormindo, pegava ele no meu peito só pra ter aquela sensação de tá aqui, tá dormindo, tá lindo. E eu descansava, né? Mas o sono acumulado. Mamãe, eu não quero peito. Você não tem que querer, você quer sim. Eu que sou sua mãe, eu que sei. Exatamente. A amamentação foi bem chatinho pra mim, então não era algo que eu fazia, não. E até hoje ele dorme muito mais rápido no peito. O Benício vai fazer 4 anos, o que também vai ser pauta para um outro episódio, mas assim, ele ainda mama. E ele dorme muito mais rápido. É colocar no peito, 3 segundos o Benício tá dormindo. Sim. Eu gosto disso, assim. Eu acho que, na verdade, dificultaria mais para mim se eu tivesse que aprender, se eu tivesse que ensinar o João e o José a fazer dormir separadamente, longe de mim. Eu já tô cansada, eu já não dormi. E aí eu ainda vou ter que ficar ensinando meu filho que tá lutando contra o sono a dormir longe de mim. Aí não dá, eu prefiro também fazer dormir aqui e tal, perto de mim. Mas assim, eu nunca durmo. Inclusive, essa semana, o José, ele acordou 5 da manhã. Né, porque eu tô fazendo uma novena, e aí o José acordou 5 da manhã. Tentei fazer ele dormir, aí ele não voltou. Falei, então tá, se o seu dia começou agora, vamos começar o dia. Aí quando foi 7 horas, que era pra ele estar acordando pra ir passear, ele quis dormir. Aí eu tava com um vestido, né, eu troquei de roupa, botei um vestido. E aí deitei na cama, e ele deitou em cima, o vestido espalhou na cama, ele deitou em cima do vestido. Quando ele dormiu, que aí eu fui tirar o peito, que eu ia sair da cama, ele tava em cima do meu vestido. E o quarto tava escurinho, né? Aí eu falei, bom, então eu vou ter que ficar aqui. Aí eu fui pegar o celular pra botar, pra ficar olhando, né? Então eu ia ficar parada aqui assim, meio tortinha, com o celular aqui. Só que quando deu o brilho da tela do celular, aí ele começou a se mexer. Aí eu falei, então eu não posso sair daqui, eu também não posso ligar o celular, vou ficar aqui, aproveitando que eu acordei 3 horas da manhã, aí eu... Nada do sono. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui até esse menino acordar. E aí ele dormiu quase 1 hora, eu fiquei 1 hora assim, ó, olhando pro teto. Nossa, terrível. Sem dormir. É assim mesmo. Mas a gente não pode esquecer que o sono afeta tudo, né, gente? A gente fica irritada, cansada, sem energia. Então, é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque deixa a gente impaciente. A gente também precisa ter aquelas horas de sono de qualidade. Então, fazer a higiene do sono antes, isso ajuda muito. Eu tenho feito isso, inclusive, porque eu desenvolvi insônia depois de ter filho. Eu desenvolvi essa insônia porque eu queria estar vigiando a criança, né? E se ele se engasgar, se ele virar. Então, assim, realmente prejudica muito o nosso emocional, físico. Então, a gente precisa ter uma atenção para isso e ter aquele sono de qualidade, né? Voltando para o que a Duda estava falando, ela falou que não se arrepende, ainda teria dado mamar para dormir e tudo mais. Eu já faria diferente. É uma das poucas coisas que eu teria feito diferente. Eu queria muito ter ensinado a autonomia do sono, todas essas coisas, porque eu acho que ia ser muito mais cansativo no início. Ia, muito mais, não tenho dúvidas. Até porque eu cheguei a tentar, então eu sei que é muito difícil. É difícil ouvir a criança chorando, é difícil fazer todas as etapas. Porém, era um período que eu já estava cansada mesmo. Eu já não estava conseguindo dormir mesmo tempo que eu estava deitada. Eu acho que era para eu ter aproveitado melhor essa parte.
porque ia ter me dado menos trabalho pro depois. Então eu fiquei 2 anos amamentando meu filho para ele dormir. Pra mim era muito difícil, muito cansativo. Dentro desses 2 anos, eu cheguei a ir trabalhar presencialmente, CLT. E, enfim, foi um período bem pesado pra mim. Eu teria feito diferente, sim. Eu acho que eu não teria acostumado ele a dormir mamando. Teria feito muita diferença na minha qualidade de sono, minha qualidade de vida, pelo menos dos 1 aos 2 anos. Eu acho que no inicinho não teria melhorado muito, mas eu também acho que não teria piorado tanto, porque já era muito ruim. Mas foi bem difícil. O período do desmame, que foi quando eu ensinei ele a dormir, eu tive que passar por essa etapa de qualquer jeito. Só que eu passei com ele grande, ele falando que queria mamar, ele explicando. Foi um período bem complicado, assim, de ensinar ele a dormir, de explicar pra ele que não ia ter peito e que ele ia ter que aprender a dormir de outra forma. A gente testou vários métodos, balançando ele, testou fazendo carinho, testou lendo. Hoje ele dorme com a gente lendo pra ele, cantando musiquinha. A gente testou tudo, assim, foi bem desgastante, foi cansativo. Eu já tava trabalhando nessa época, meu marido também. Querendo ou não, a gente já tinha entrado numa rotina, e aí quebrar essa rotina fica bem mais pesado, eu acho, do que ter feito isso lá no inicinho. Então eu já teria feito diferente. Mas aí, você falando isso, Ariel, só mostra o quanto as crianças elas são diferentes. A criação do João e do Henrique, elas são parecidas em alguns pontos, né? E eles também são bem parecidos quando estão brincando, é até engraçado de ver. Mas essa questão do sono, com o João, apesar dele ter sido acostumado a dormir no peito, quando eu desmamei, eu não tive essa dificuldade, né? Eu fiz o desmame do dia primeiro, aí porque eu voltei a trabalhar, quando o João fez 6 meses, eu ainda consegui, mesmo tendo voltado a trabalhar quando ele tinha 6 meses, ele ainda mamou até 2 anos e 2 meses. Então, o desmame do dia aconteceu, né? Porque eu estava trabalhando, então quando eu chegava do trabalho ele já mamava, e aí depois, para dormir também, ele dormia mamando. Quando ele desmamou, eu não senti essa dificuldade de fazer ele dormir, porque eu fui conversando com ele, né? Não dá certo com todas as crianças essa questão de, conversa. Não, com o João deu certo. E aí, para mim, essa transição do dormir no peito e o dormir sozinho foi mais fácil. Não, pra mim foi bem difícil mesmo, porque eu conversava muito com ele, muito assim, e ele mesmo repetia, ele sozinho falava, não, aí não vai mais ter peito, eu vou dormir sozinho e tal, não sei o quê. Mas à noite, quando o sono bate, ele insistia com todas as forças dele, de toda forma que ele podia, resistia muito, ele sempre resistiu muito ao sono, ao horário de dormir, mesmo no peito, no inicinho, assim, ele era muito resistente. Então, é uma coisa assim, ele gosta de ficar acordado. E aí, foi bem pesado, foi bem difícil pra mim ensinar ele a dormir, fazer esse processo. E fazer esse processo depois, no período que eu já tava muito cansada e tinha uma rotina de trabalho, meu marido tinha uma rotina de trabalho, e a gente tentar adaptar isso, foi bem pesado. Foi punk, assim, pra todo mundo. E foi um processo longo, porque querendo ou não é um processo de 1 mês sem dormir direito. É um processo de 6 meses sem dormir direito. É um processo que a gente vai testando várias coisas diferentes. Uma hora adapta, funciona uma semana, na outra semana já ele não quer dormir daquele jeito. Ele já entendeu que aquilo vai levar ele a dormir. Aí já tem que testar outra coisa. Então, assim, foi um processo de muita conversa. Muito tempo mesmo a gente tentando fazer ele entender que dormir era importante. Fazer ele entender que tinha horário. Fazer ele entender que a rotina de dormir era importante. Houve um período, inclusive, foi na época do Terrible 2, né? Então, houve um período, inclusive, que ele ficou muito resistente a tudo. Jantar, tomar banho. Quando ele voltava da escola, ele já voltava, assim, gritando e querendo quebrar tudo. Porque ele não queria fazer nada. Escovar o dente, tudo isso ele entendia que era a rotina antes dele dormir. Então, ele começou a resistir a toda a rotina. Então, foi um período, assim, complicado. Atrapalhou não só o nosso sono, não só o sono dele, como atrapalhou tudo, toda a dinâmica da casa, tudo que funcionava. Foi bem pesado. Eu teria ensinado antes, teria sido um pouquinho mais resistente, mas é uma coisa que realmente, como eu falei no primeiro episódio, né, foi o que mais me surpreendeu na maternidade. Então eu não imaginava que ia ser tão
pesado e tão difícil de ensinar uma criança a dormir. Então não foi uma coisa que eu me preparei para várias coisas. Amamentação eu me preparei educação de filhos, eu preparei demais, assim, eu realmente li bastante livros, via bastante coisa, mas o sono não foi algo que eu me preparei. E quando eu comecei a me preparar, estudar mesmo sobre isso, já foi um período assim que o cansaço já tava lá em cima, já foi um período que já tava pesado, então eu acho que eu fiz isso na hora errada, e aí depois eu só abri mão e um dia vai se resolver. Eu tenho contado nos dias, eu tenho contado nos dedos, assim, as vezes que o Benício dormiu sozinho. Acho assim que ele dormiu sozinho umas 3 vezes. Que ele tava brincando, aí brincou até tarde, que eu não sou de forçar ele a dormir cedo, né? Como ele não vai pra escola ainda, e eu durmo tarde também, eu deixo ele mesmo ir dormir no tempo dele. Então ele, lá mesmo brincando, ele dormiu. Eu olhei assim, eu falei, nossa, dormiu. A primeira vez que ele dormiu sozinho, né? Achei muito fofo. Fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, ele dormiu sozinho. Acho que agora ele vai fazer isso todos os dias. A gente se ilude sozinho. Mas assim, isso nunca foi ruim pra mim, assim, cansativo, né? Porque eu gosto dessa questão de pegar ele e dormir comigo, sabe? No peito. Então eu gosto dessa sintonia. E como é um filho só, não fica, né? Não é de um sacrifício muito grande fazer isso, porque eu não tô tão exausta quanto uma mãe de 2, né? Tipo a Tayane. Então, pra mim, é tranquilo pegar, botar no peito, dormir. Só que, desde pequenininho, eu percebi que ele não teria dificuldade pra dormir sozinho no berço, porque a gente colocava, né? E ele dormia. Eu que ia lá e pegava pra dormir comigo. Ele sempre teve, assim, uma independência pra dormir. A questão de dormir junto mesmo foi minha. E hoje ele dorme super bem. Ele não acorda, né? Eu acho que ele é sonâmbulo, então ele senta e meio que conversa um pouco sozinho e dorme. Ou então ele tá sonhando e começa a descrever o sonho. Me dá minha cobra, me dá minha aranha. Aí teve uma vez que ele simplesmente falou bem assim, você pegou a minha borboleta, me dá. Aí eu falei, não filho, tá aqui sua borboleta, pega. Aí ele, cuidado pra você não sentar na minha borboleta. Falei, tá filho, eu vou tomar cuidado. Aí eu levantei pra ir ao banheiro, ele falou, não senta na minha borboleta. E eu assim, levantando devagarzinho, né, e ele de olhos fechados. Falando da borboleta. Aí eu falei, gente, eu fiquei olhando assim. No início eu ficava meio assustada, mas agora eu já acostumei. E uma outra vez foi a cobra. Ele falou assim, me dá a minha cobra. Eu falei, enrolei assim um lençol, falei, pega filho, só a cobrinha daqui, ó. Que ele gosta muito de inseto, né? Então acho que ele sonha muito com isso. E no outro dia ele conta o sonho. Enfim, mas ele dorme agora super bem a noite toda. Tirando esses episódios de sonambulismo. Mas, peraí, ele dorme aonde? Na minha cama. No meio das mamães. E é maravilhoso, gostoso. O Benny, ele nasceu com o pack que toda mãe queria. Ele já nasceu com o pack da autonomia do sono. Aí ele tem uma mãe que o quê? Dorme comigo, dorme abraçada com a mamãe. É verdade. Toda mãe queria que bota lá fosse que nem o Benny, né? Coloca, dorme, pronto. Que zero. Mas não, a gente que faz esse. Agora, me diz uma coisa. O Benny acorda, conversa e tal, tudo dormindo. Aí ele, cai na cama e dorme. E você, dorme ou fica acordada? Hoje em dia, eu busco o sono, né? Como eu te falei, eu faço aquela higiene do sono, porque eu desenvolvi insônia depois da maternidade, né? Então, hoje eu já desligo tudo, vou desconectando tudo e fecho os olhos pra dormir. Tem dias que dá certo, tem dias que eu fico até 3 horas da manhã rolando pra lá, rolando pra cá, rolando pra cá, olho pra ele, faço carinho e mexo, boto no meu colo. Nada mudou. Mas seguimos tentando. Não, essa questão assim eu tenho dificuldade pra dormir porque eu preciso dormir com silêncio total, escuridão
total também. E aí eu meio que ensinei um pouco isso, né, pro João, pro José também tô ensinando. Por um lado é bom, porque aí depois que ele engata no sono, o João, né, o José ainda não. Depois que o João engata no sono, aí ele vai embora. O José ele ainda não entrou no parâmetro ainda, que ele tá com 5 meses. Então qualquer barulho, qualquer luzinha que tiver, me incomoda. Só que hoje eu já consigo demorar menos tempo para voltar a dormir do que eu demorava antes, né? E aí isso daí era uma coisa que me deixava mais cansada, porque eu tinha o dia todo eu tinha a noite toda para dormir, e aí vinha uma cobrança desnecessária na minha cabeça. Por quê? 2 horas da madrugada, meu marido tá dormindo, meu filho tá dormindo e eu não estou dormindo quando eu deveria estar dormindo. Aí a gente começa a fazer cálculo. São 2 horas da manhã, ele vai acordar às 6, então tem 2, 3, 4, 5, 6. Eu tinha 4 horas para dormir, então eu não tô dormindo. E aí a gente começa a criar umas paranoias na nossa cabeça que dificultam mais ainda da gente voltar ao sono. E aí não tem mantra, não tem relaxamento, não tem nada que faça. A gente tem que no outro dia simplesmente aguentar e resistir, né? Amiga, a gente divide o mesmo divertidamente da ansiedade. O mesmo. Porque, e eu sou assim desde muito tempo. Tem muito tempo que eu sou assim. Se eu acordo, sei lá, 4 da manhã, aí eu já fico fazendo o cálculo de quanto tempo eu tenho pra dormir, porque eu tenho que acordar cedo no outro dia pra dar aula. Aí eu fazia o cálculo, aí tá bom, eu tenho 1 hora, 1h30 ainda pra dormir. Aí eu deitava. Aí se eu não dormia em meia hora, eu já desistia. Também não vou dormir mesmo. Isso eu acho que piorou muito com a maternidade nesse sentido, assim, de saber que eu não vou dormir mesmo. Saber, o meu filho acordava 3 da manhã. 3, 3h30 era o horário dele, recém-nascidinho, né? do bom dia. E aí, era o horário que ele já ficava, o olhão assim, e conversando, a gente via o sol nascer junto, 5 horas, 5h30. E aí, depois, nossa, até ele dormir já era mais 7. Então, era o horário dele. Depois foi aumentando, 4, 5, quando ele já tinha 1 ano e pouco, ele começou a acordar 5 horas, pra vocês terem noção. Foi uma vitória. Foi. E aí era assim, se eu acordasse meia-noite, sei lá, pra ir no banheiro, eu já ficava calculando, daqui a pouco ele vai acordar mesmo e tal, não sei o quê. Então essa ansiedade aí que tu tem de contar as horinhas que falta pra acordar e tal, não sei o quê. Às vezes eu já ia mesmo beber uma água, comer alguma coisa, porque depois eu não ia conseguir comer até 7 horas da manhã, que era a hora que ele ia acordar. Enfim, é bem complicado mesmo. Eu tentava ao máximo não pegar em tela esse horário da madrugada antes dele acordar. Mas às vezes a cabeça não desligava, eu ia lá ver uma série. Não tinha o que fazer. Eu ligava a TV na sala, ficava vendo uma série até ele acordar mesmo. É por isso que eu nunca liguei muito pra rotina do sono, sabe? Porque quando eu colocava o Benício pra dormir 8 horas, meia-noite ele acordava no 220, assim. E a gente ficava brincando até umas 3, 4 da manhã. Então, eu falei, não, agora ele vai dormir no tempo dele. Já que eu tenho essa oportunidade, né, com que ele durma até um pouquinho mais tarde, ele vai dormir no tempo dele. Aí eu parei, aí ele dorme lá pras 10, 11 horas, e acorda 8, 9 da manhã, e assim... Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá crescendo. Não, o meu dormia acho que mais 5 e pouco, 6 horas. No máximo 6 horas ele já tava assim com um sono de... descomunal. De começar a gritar. Então agora, a gente tinha que... O Benny, ele tinha aqueles horáriozinhos assim de vai dormir 10 horas, mas tu sabe que 1 hora da manhã ele vai acordar. Ou não, depois que ele dormia... Não, depois que apaga, ele vai direto. Desde sempre? Desde sempre. Nossa, parabéns! Desde sempre, ele vai direto. Só, o meu não era assim, não. Se ele dormir 7, 8 horas, minha filha, aí eu durmo junto, porque eu tenho que me preparar pra madrugada, entendeu? Já tiveram noites assim que eu e a Bárbara, a gente... orava. O meu tinha os horários certinho também de acordar, igual o tá. Tinha o como fala? O reloginho biológico dele? Tinha o padrão, sabe? Aí vai mudando, mês e mês vai mudando ali o padrão, mas sempre tinha um padrão. Aí acorda 1, acorda 3, acorda não sei o quê. Aí volta o bebê pra mamar.
Aí fica lá acordado enquanto ele tá mamando. Aí depois bota lá na cama, aí vai pra tua cama. Aí quando tu vê, já passou 1 hora, aí tu vai ter só 1 hora pra tu dormir. Aí tu começa a calcular e tal, não sei o quê. Quando consegue dormir, fecha 20 minutinhos, ele acordou de novo. Ah, era terrível. E aí, com isso, eu botei uma caminha ali do lado do berço dele, baixei o berço dele pro chão e ficou a gente dormindo numa cama compartilhada no quarto dele. E ficou assim mais de 1 ano, porque era o único jeito que eu tinha de dormir. Eu botava ele pendurado. Só que aí começou também a acostumar a querer mamar a noite inteira. Então eu acordava de madrugada, ele ainda tava mamando. Aí eu acordava de noite, ele ainda tava mamando. Era difícil. Não, e aí tirava, ele acordava. Não, eu passei os perrengues. O que aconteceu? O que acontece agora, né? O que acontecia com o João e tá acontecendo agora com o José. Ô, amiga, repetiu. O horário dele acordar. O meu corpo já sabe que ele vai acordar. Então, antes dele acordar, eu já estou acordada. E aí eu olho pro relógio e falo, opa, 2:55, vai já acordar daqui a 5 minutos. Não dá outra. Aí ele começa, Aí eu já sei que vai acordar. Aí ele dorme, fica mais uns 20 minutinhos ali, naquela confusão, mamando e tal. Aí bota pra lá de novo. Aí dorme. 2:55 da manhã eu já tô acordando de novo, porque ele vai acordar 3 horas da manhã. E agora... E aí a gente vai nessa. Até ele mudar esse padrão de acordar de 2 em 2 horas, aí ele vai melhorar, vai acordar de 3 em 3. E o meu corpo já vai acostumar também. E aí vai começar a acordar de 3 em 3 horas. E eu lembro da primeira vez que o João dormiu a noite toda. Foi a pior noite da minha vida. Porque eu já tava esperando, falar, o João vai já acordar, hein? E aí passou, e o João dormindo. Eu falei, o João não dormiu, hein? Tá respirando? Tá respirando. Aí, não, ele tava no quarto dele já. Ele tava dormindo sozinho no quarto dele. Tu dava suco de uva pra ele, não, amiga? Porque suco de uva é ótimo pra dormir a noite inteira. Nossa, não. Não, ele não tomava suco. Ele só foi tomar suco depois do o bebê ficar bêbado. Depois dos dois, não, né? ele já dormia. Isso daí foi antes dele fazer. Quando ele começou a dormir sozinho no quarto dele, que na verdade foi assim, a primeira noite que ele dormiu sozinho com a babá eletrônica, eu não dormi, porque eu fiquei olhando, mas ele acordou normal. Só que o problema foi a noite que ele dormiu, a primeira vez que ele dormiu a noite toda. Porque eu fiquei tão preocupada que aquele menino estava dormindo, que no outro dia eu não prestei pra nada. O Bruno olhou pra mim, mas o que aconteceu? Eu falei, eu não dormi? Aí ele, por quê? Eu falei, porque o João dormiu essa noite. E aí... Ai, não, graças a Deus, assim, foram poucas as vezes que eu tive isso, sabe? Porque eu já falei assim, não vou ficar fazendo rotina de sono, porque eu sei que não vai rolar. E é que nem alimentação. Eu dou a comida quando ele tá com fome. Tipo, não fico obrigando a comer, sabe? Mamãe, eu tô com fome. Pronto, pega, vai almoçar. Bate um pratão. E a mesma coisa dormir. Tô com sono. Ele começa a falar, eu acho que eu tô cansado. Eu falei, pronto, é hora de dormir. Vixe, e pronto, dorme, que é uma beleza. Se for esperar meu filho falar que tá cansado, acho que eu ouvi isso mais 5 vezes nos 3 anos de vida dele. Ele não fala. E super funcionou assim. Até hoje super funciona, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, por isso que o João fala. Ele tem uma energia, né? Tem uma energia. E é uma energia que se deixar fica até meia-noite na energia. Fica enjoado, fica com energia, mas falar tô com sono é a coisa mais rara da minha vida, assim. Não. E aí, quando a gente não dorme, principalmente nesse inicinho, né? Que a gente não dorme direito à noite, tem que aproveitar as sonecas pra dormir. Mas se à noite já dá essa ansiedade, na hora da soneca, o que a gente vai fazer? Qualquer coisa menos dormir. Mexer no celular. Ou arrumar a casa, né? Porque é um clássico. Arrumar a casa. Teve um dia desses aí que o José dormiu. Ele passou assim, passou o salto dos 4 meses, né? Graças a Deus, sobrevivi. E aí, ele passou assim uma semana maravilhoso. Ele dormia, ele fazia uma soneca de 3 horas. Aí, o primeiro dia, eu não sabia que ele ia dormir durante 3 horas, né? Fiquei lá do lado do carrinho dele, que ele dorme no carrinho. Aí, o segundo dia, eu falei, olha, acho que ele vai dormir que nem ontem e tal. Eu fui adiantar umas coisas do trabalho e tal, do podcast. Quando foi no terceiro dia, eu falei, cara, ele vai dormir por 3 horas. Então eu vou aproveitar hoje pra descansar. Eu já não quero nem saber, eu vou descansar. Mas eu só vou tirar a roupa que tá lá no varal, porque vai chover, né? Então eu vou aproveitar também e vou lavar a louça. Então já que eu tirei a roupa, eu vou dobrar e vou logo guardar. Quando eu fiz tudo, eu falei, ai, deixa eu descansar, porque ele vai acordar. Deitei no sofá, o que aconteceu? Ele acordou.
Não, Não gente, tem jeito. A criança sempre dorme, assim. a gente não dorme. Não consegue. eu fico trabalhando, desenvolvendo trabalho até tarde da noite pra gerar emprego, pra pagar alguém pra fazer essas coisas por mim, porque eu não me garanto cuidar de filho, trabalhar, cuidar de casa. Tô Fazer a velha comida pra pra isso. semana. Fazer a comida pra semana. Ainda tem Então eu essa fico parte. até tarde trabalhando. E é isso. Não, É. eu não dá. Até porque assim, essa questão da comida, principalmente, pra mim, ela é um tópico assim que eu gosto de cozinhar. Né? Graças a Deus, eu acho que o João herdou isso de mim. Sim. O Nossa, José muito já, chefe. já começou a andar com a sua espátula. O José já está com a espátula dele. Mês que vem começa a introdução alimentar. Então, assim, eu pagar alguém para cozinhar para mim, eu não sei se seria, né? Talvez, assim, para limpar a casa, alguma coisa assim. Mas eu sou mãe, eu sou CLT, eu sou a cozinheira, eu sou a arrumadeira, eu sou também a esposa, eu sou Sim. também a amiga, eu sou psicóloga, nutricionista, mediadora de conflitos infantis. Não, eu já cuido de pessoas, então também tenho que ter alguém que cuide de mim. É. E fora que, assim, eu tentei voltar a trabalhar, né? Mas a nossa cabeça não funciona direito. Eu acho que muito parte disso é por conta do sono, né? Uhum. Que eu passei bastante tempo nessa adaptação aí de agora ele consegue dormir, ele tem uma rotina de sono. Mas até a gente chegar nesse nível agora foram 3 anos. Então, eu acho que isso me afetou muito, assim, em vários sentidos. No sentido tanto, desde eu não querer me arrumar, só querer estar o dia todo confortável de pijama, se eu pudesse. Não ter mais tanta paciência. Me afetava de várias formas, psicologicamente mesmo. Irritabilidade, esquecimento, tudo que você pudesse imaginar, esse cansaço acumulado de não conseguir dormir direito à noite, ter que levar ele pra creche, ter que ir trabalhar, depois voltar a ter trabalho também, porque o trabalho de professor não acaba quando acaba o trabalho, né? Quando a criança vai embora, é aí que começa o nosso trabalho. Enfim, era uma rotina bem cansativa, ainda ter que dar conta da casa, foi um dos motivos que eu saí, assim, o cansaço mesmo do trabalho, contando com o cansaço da minha noite, das minhas madrugadas, assim, de maternidade, tudo isso junto, eu não tava dando conta. Eu acho que essa questão do esquecimento por conta do sono é pra vida toda, né? Não, agora vocês falando Porque isso, eu coisas comecei- básicas, assim, eu esqueço. Acho que sai junto com a placenta, né? Eu A acho. memória. Eu acho, porque teve uma vez que eu fui tomar uma dipirona de 1000. Aí eu peguei a dipirona e tava dando pro Benny, né? Na boca aí ele, que isso, manjou? Que isso, manjou? Aí ele pegando aquele comprimido enorme, eu esqueci que era pra mim. Ainda bem que é ruim. Não, aí o comprimido, aí ele não botou na boca. Uhum. Porque ele tem mais juízo que eu. Aí eu falei, meu filho! E peguei, tomei a dipirona e eu falei, meu Deus! Então, assim, várias vezes eu esqueço que se eu já tomei o remédio. Aí eu pergunto, Ana, tu viu se eu tomei o remédio? Aí ela, eu acho que tomou, porque tava vazio ali. Mas aí eu vou lá, vejo que não. Eu falei, não, Ana, não tomei. Ela, ai, que tu também tá fazendo eu ficar doida. Então, eu acho que, cara, o pior, assim, é o esquecimento em relação ao sono. Quando a gente tá com muito sono, a gente esquece muita coisa. Eu acho que além da memória, eu também perde um pouco da atenção, de várias coisas, assim. Então, eu acho que a minha cabeça não funcionava direito. Foram 2 anos, assim, bem complicados de fazer o que tá na minha cabeça funcionar aqui, o corpo agir. O corpo e a cabeça não se conversavam. Era uma loucura. Vocês falaram essa questão do esquecimento. Eu tava esquecendo já. O que eu tava falando mesmo? Vocês falam essa questão do esquecimento e faz muito sentido. Eu nunca fui muito boa de memória, tá? Então, já não tenho. Mas, eu voltei a trabalhar, né? Quando o João tava com 6 meses. Cara, era incrível. Meu chefe falava alguma coisa assim pra mim, pra eu fazer. E eu juro pra vocês. Ele terminava de falar, aí eu saía. Quando eu chegava na minha mesa, cara, eu não lembrava o que ele tinha acabado de me falar. Aí, eu tive que adotar uma outra tática, né? Ele falava comigo, me pedia alguma coisa. Aí eu anotava pra mim mesma no meu WhatsApp. E eu enviava pra mim, pra quando eu chegar lá na minha mesa, eu lembrar o que ele tinha me pedido. Faço muito isso. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é só eu. Pois Eu é, também. o problema é que o meu Eu grupo também. só comigo, ele é muito agitado. Então, assim,
E aí, 10 assuntos diferentes. São 10 assuntos. E aí, daqui a pouco, pra eu lembrar o que eu tinha escrito lá em cima, já era também. Não estava dando certo. E a minha memória... Até pra discutir com alguém, se eu não tô bem com alguém, eu anoto lá tudo que eu preciso falar. Pra não esquecer Aí é de outro nada. nível, amiga. Aí quando eu tô conversando com a pessoa, eu pego rapidinho, pego meu celular. Ah, tá, tem essa questão aqui. Começa a fazer isso. Porque eu não Meu quero marido que se nada. cuide. Que eu não quero esquecer nada, de falar nada. Aí quando finaliza, eu pronto, acabou. Tá tudo bem. Acabou minha pauta da nossa discussão. Não, eu acho que essa questão, o que mais me pegou, né, que vocês falaram, eu lembrei, né, essa questão do esquecimento. O cansaço acumulado, eu acho que, pelo menos no meu caso, eu acho que o meu corpo, ele conseguiu se adaptar, né, a dormir menos. Mas aí, por outro lado, eu passei a dormir bem mais cedo, né. Eu tive episódios... Manda mensagem pra ti meia-noite, tu responde. Porque eu já tô acordando, querida. Manda mensagem 3 horas da manhã, eu entro no grupo lá, 3 horas da manhã, tá Tayane falando, que hora essa mulher dorme? Porque eu já estou a gente acordando. acorda cedo. Tipo, cedo antes do sol. Cedo antes do galo que tá cantando pro sol nascer, né? 7 horas tu me mandar mensagem, eu não vou responder, porque 7 horas da noite eu tô dormindo. No sono profundo dela, é que... Vocês estão ainda, sei lá, jantando, fazendo algo. 7 horas da noite eu tô dormindo. Então, 3 horas da manhã eu tô acordada, assim. Minha filha, se eu boto o Henrique pra dormir às 8, tu imagina a hora que eu vou dormir. Porque aí depois que ele consegue dormir, que já é quase uma hora, a gente lendo, tal, não sei o que, cantar musiquinha, faz carinho, não sei o que, não sei o que. Aí depois ainda vou jantar, depois ainda vou tomar banho. Às vezes ainda vou ver uma série com o marido. Ixi, Não, Olha, esquece. Por isso- você vê série? Vejo. Nossa, faz uma tanto vez tempo que por eu não vejo semana, uma mas série. vejo. Teve uma vez que eu fui tentar ver um filme. Eu passei 7 dias pra concluir o filme. Sim. Ah, isso É, acontece. isso daí é. Antigamente era 3 filmes e uma noite. Agora é uma Isso. noite e 3... Tudo Um por conta filme, do 3 sono. noites. um filme e 3 noites. É, porque eles assistia 10 minutos, tirava um cochilo de meia hora. Sim, filme parcelado, é claro. Quando via, já tinha que fazer outra coisa. E deixava o filme para outro dia. E Uhum. assim ia. É assim mesmo. Não. Olha, eu vou falar. Essa questão do cansaço acumulado. Lá onde eu trabalho, a gente às vezes precisa levar os carros lá da loja que eu trabalho para um outro lugar quando vai ter um evento. E eu acho que ninguém levava a sério quando eu falava, gente, 8 horas da noite eu preciso estar dormindo. E aí, tipo, era mais de 9 horas da noite, a gente estava levando os carros ainda porque alguma coisa aconteceu e atrasou. 3 carros que eu levei, que eu fui dirigindo, eu não lembro como eu cheguei lá. Eu saí comigo lá também. quase do Coroado, isso já era umas 8 horas da noite, Já é um perigo. Né? até, eu acho que a gente tava levando os carros pro Sambódromo. E eu só me toquei quando eu tava entrando no Sambódromo. E eu pensei assim, e eu tava com muito sono, eu sabia que eu tava com muito sono. E aí eu pensei assim, caraca, cheguei aqui. Sim. Qual foi Já o aconteceu caminho? comigo também. Porque assim, pra ir pro Sambódromo, de onde eu trabalho, tem 3 rotas. Uhum. E aí eu pensava, como eu cheguei aqui? Qual rota? Eu tô viva. E graças a Deus que não aconteceu nada. O Sim. carro tá inteiro. E assim, eu caindo de sono. E aí a gente voltava pra loja. E tipo, foram 3 carros seguidos. E aí acabou, né? Mas já aconteceu, assim, de eu estar com esse cansaço acumulado. Né? Quando eu voltei a trabalhar por causa do João. Hoje em dia, isso já não acontece mais. Assim, de eu estar com muito sono. E meu olho começa a ficar vermelho. Já começa a arder. E aí, essa parte, assim, o meu corpo já entendeu que não vai rolar. Que 7 horas da noite eu durmo, meia-noite eu acordo e tá tudo bem. E eu durmo de novo, às vezes, ou não, 3 horas eu acordo. Acho Eu que eu tenho- descobri o problema. Eu durmo o horário que tu dorme e acordo o horário que tu acorda. Eu estou Por isso que eu tô assim, zumbi. Sim. Eu tô acordada, gente, desde 3 horas da manhã. Hoje eu acordei 3 horas da manhã. E eu estou 4, aqui. porque o meu bonito fez xixi na cama e depois o cérebro não desligou mais. Eu tô aqui, acordadíssima. Você tá acordando que horas, amiga? 7 horas. 7 ela mandou Que mensagem. luxo! Acordei 7 horas. E já tinha arrumado tudo à noite. Então, assim, me programei, né? Uhum. Eu lembrei que uma amiga, mãe, sofreu um acidente de carro. Porque ela estava muito cansada. E ela também trabalhava. E ela foi fazer alguma coisa e ela dormiu no volante. E ela sofreu um acidente de carro, teve perda total no carro. Uhum. Ela foi hospitalizada e, assim, graças a Deus ela ficou bem. Mas
para você ter noção, assim, pra gente ter noção como isso é perigoso, como a gente precisa ter aquela qualidade de sono à noite, né? Dormir pelo menos 6 horas direto, assim. Tentar mesmo. Por isso que eu não abro mão de botar o Benício pra dormir comigo, porque, assim, eu sei que vai me ajudar também a ter uma qualidade de sono. Então, enfim, a gente precisa se atentar a isso, porque realmente é perigoso. A gente pode dormir no volante para quem dirige, né? Ou então cair. Já cheguei a cair. Eu não sei se eu tenho labirintite ou se é do sono, mas eu já cheguei a cair. Nossa. De tonta. Eu fiquei tonta de sono, que eu caí já umas 3 vezes. Caí uma vez com o Benício no banheiro. Então, a gente precisa realmente olhar para essa questão do sono, porque é muito perigoso mesmo. Eu acho que eu só não passei por isso porque realmente rede de apoio e tal, estava muito bem cuidada nesse sentido. Mas eu já desmaiei de sono e já dormi no volante na época de faculdade. Que era a época que eu achei que eu tinha chegado no limite da minha exaustão, entendeu? Antes de ter filhos. Só que não. Por volta ali dos 20. Mas já aconteceu essas coisas, assim, tudo comigo. Eu acho que na maternidade não aconteceu por quê? Porque eu não dirigia à noite, porque a responsabilidade de ficar com o Henrique quando eu estava exausta não era só minha, então eu sempre tentava dividir isso, ou então botava ele no berço, né, pra ficar seguro. Mas realmente é muito pesado o sono, assim. Parece que você vai apagar a qualquer momento. Sim. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E você, qual foi a situação mais absurda que você já viveu por causa do sono na maternidade? Conta aqui pra gente nos comentários, porque rir do caos é parte da nossa maternidade. É isso aí. E agora curta esse vídeo. Compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga todas as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar? Pode? Diário da Capital. Se ser mãe é viver entre noites mal dormidas e dias cansados, que a gente nunca perca a leveza de rir do caos. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Nesse mesmo horário. Você já pediu pra Alexa cantar Beatbox? Já. Alexa. O que eu vou falar? Lê lá no dela, que eu esqueci. Noites... Falar. Cala a boca. Obrigada pela companhia. Até o próximo Senão vai episódio. sair no fundo. Tá difícil, né, essa frase? Posso? Cara, a gente tá muito profissa. Tu acha, amiga? Eu acho que Eu tô com vergonha, tô querendo sair escondida no buraco. Eu acho que